TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez. Sempre na terça-feira. No sábado você tem a reprise, no sábado não tem como você participar. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo, ele faz toda a diferença para quem apresenta, para quem está em casa e principalmente para quem está aqui respondendo as perguntas ao vivo. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira do ano. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025. Um feliz 2026 para você que nos acompanhou durante todo o ano de 2025. Você que vai estar conosco nesse ano. Que seja de muita paz e que seja de muita saúde, com muita informação acima de tudo, para que você possa obter e colocar em prática. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. É o primeiro entrevistado de 2026. Eu recebo com muito prazer aqui no estúdio da TV Candidez, ele que nos ajuda a fazer o programa, o naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite. Prazer te receber aqui ao vivo, nesse pontapé inicial de 2026, Ramon. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, abrindo o ano de 2026, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, que a gente tem o maior prazer de estar levando dicas de saúde natural para as pessoas. Na primeira semana de dezembro, eu já te perguntei aqui, você na oportunidade fez um balanço muito positivo das atividades de 2025, não só em Divinópolis, mas como também nas cidades vizinhas. E eu te faço uma outra pergunta, um pouco de surpresa. Como é que está o naturopata Ramon de Assis para 2026? Já está começando com fôlego já renovado, Ramon? Porque parece que toda virada de ano, todo mundo vai começar de novo, né? Ah, é verdade. Com certeza, Aliás, tendo em vista, que a gente sempre tira aí alguns dias de folga aí no finalzinho. Você conseguiu tirar uns dias aí? Consegui tirar alguns dias de folga no finalzinho de 2025, que a gente já tenta elaborar a agenda de forma que fique ali. Você conseguiu viajar ou ficou mesmo aqui na região? Ah, ficamos aqui na região mesmo, mais descansando mesmo, E também fazendo o balanço de 2025, como você me perguntou, tendo um saldo muito positivo, graças a Deus. A gente, além de ter atendido um grande número de pessoas, um dos maiores nos últimos anos, também os melhores resultados de saúde. Isso também nos motiva a estar trabalhando cada vez mais. Então, a expectativa para 2026 é essa, de atender um maior número de pessoas e principalmente tendo um maior número de bons resultados. Que legal, que bacana. Você já começou o atendimento já aqui, já em 2026? Já começamos já. No dia 2, na sexta-feira, a gente já começou as atividades e agora, a partir de segunda-feira, ontem, a gente já começou firme mesmo, atendendo mais pessoas. Bacana, Ramon, que legal, viu? Agradecer mais uma vez aqui a sua presença conosco. Você sempre agrega nas informações para o público que está nos acompanhando e muita gente já está acostumada e fica na expectativa de ver o que você vai trazer de novidade. Sim. Olha só, nosso tema é como planejar a saúde e diminuir a carga de medicamentos. Você que está sintonizando agora a TV Candidez,
Você sabe, eu repito, nós estamos ao vivo, hoje dia 6 de janeiro de 2026, então você pode participar conosco. Nosso telefone está ativo, que é o 99932-6228. Ramon de Assis, é possível fazer realmente um planejamento da nossa saúde e, ao mesmo tempo, diminuir a carga de medicamentos? Como é que isso é possível para que a gente possa começar esse nosso bate-papo? Com certeza. Ao mesmo tempo que é um tema, né, que no planejamento a gente consegue diminuir a carga de medicamentos, mas também pode ser visto de uma forma dividida, né, esse tema. Tem pessoas que simplesmente não usam medicamentos, né, não precisam de usar medicamentos, e essas pessoas, às vezes, levam uma vida, né, os hábitos dela são hábitos que podem ser melhorados muitas vezes. Tem pessoas que vão ao médico, fazem aí a sua bateria de exames, quando vê está tudo em ordem. Que bom, né? Isso é excelente. Mas para que a pessoa continue dessa forma, é importante que faça determinados ajustes, né? E a naturopatia pode oferecer muito quanto a isso. Desde o hábito ali, né, de suplementação, de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, que são importantíssimos ali para a nossa saúde em geral, mas também a orientação específica de uma boa alimentação. Uma alimentação balanceada, né, de forma que ele vai preservar ali a boa saúde por muito mais tempo. Eu sempre dou o exemplo de que uma pessoa que tem boa saúde, né, vai ao médico e o médico fala, olha, seus exames estão ótimos. Ano após ano vai. Um dia pode ser que aconteça que o médico fala, olha, agora já não está legal mais, tem que cuidar. Então, muitas vezes, a displicência nossa, né, de não cuidar devidamente da nossa saúde, ano após ano, vai culminar numa alteração futura do exame. A naturopatia pode orientar o paciente para que ele possa ter sempre uma boa saúde e estender mais esse tempo aí. Então, o planejamento da saúde, não só para o ano, né, de 2026, mas para os anos vindouros, é de suma importância e nós podemos auxiliar nesse sentido. O que você tem que fazer de atividade física? Qual a atividade física ideal para você, de acordo com seus propósitos, de acordo com a sua saúde? O que a gente pode fazer para que você melhore cada vez mais e estenda aí o período de bons exames ou bons resultados de exames? Esse é um ponto. E o outro ponto, que a gente sabe que é a grande realidade, né, nossa, do nosso país, é a carga de medicamentos que as pessoas utilizam. E isso é preocupante, Samuel, porque isso vem aumentando, né? E não é difícil a gente perceber, né, com o crescimento, inclusive, do mercado farmacológico. A gente pode perceber que cada vez mais o número de drogarias, de farmácias só vem aumentando, né? Isso significa que o público que precisa desse tipo de produto também está aumentando. Então, a minha preocupação e a preocupação da comunidade de medicina em geral é com o aumento dessa carga de medicamentos. E um paradoxo que a gente não deixa de destacar é que nós temos, no momento, a medicina mais avançada de todos os tempos. Nós temos aí a inteligência artificial a favor da medicina, nós temos aí a robótica a favor da medicina, nós temos aí um conhecimento amplo, estudos mundo afora, e no momento que nós temos o maior número de doentes no mundo, com complexidades inigualáveis com anos anteriores. Então é um paradoxo que vale uma reflexão. O que está de errado nisso? Será que a população está muito displicente? Então a naturopatia quer, né, através desse tema de hoje, um planejamento para a nossa boa saúde, mas também tentar reduzir a carga de medicamentos que as pessoas utilizam, e isso é possível. Ramon, certamente você já deve ter ouvido de algum amigo, de algum até paciente, dizendo o seguinte, foi me receitado aqui esse remédio e esse remédio eu vou ter que tomar para o resto da minha vida. Como é que a naturopatia vê essa questão? Algumas situações podem ser revertidas e essa situação pode ser mudada? Então, Samuel, essa é uma cultura que me incomoda muito. Você já ouviu falar sobre isso, né? Vou ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Praticamente todos os dias eu ouço isso, né, de pacientes. Me incomoda muito, que é uma cultura que a pessoa fica ali sentenciada a tomar um medicamento pro resto da vida. E quantas vezes, né, e hoje a gente, até graças às redes sociais, a gente tem visto pessoas que
tomavam alguns medicamentos e por mudar de hábitos, né, fazer atividade física ou se tornar até mesmo um atleta, mudar o tipo de alimentação, ela consegue, às vezes, a remissão de várias doenças, né, ou todas as doenças que ela possui. Então, claro que tem casos que não dá para sair do medicamento, tem que deixar isso muito claro, né? Tem casos que a gente não consegue sair do medicamento químico. Tem casos ali que nós vamos precisar dele para o resto da vida, sim. Mas eu diria que a grande maioria da população, mais de 90% da população, utilizam pelo menos um medicamento desnecessário. Pelo menos um medicamento que poderia ser ou retirado ou reduzido, né, se tivesse um comportamento de hábitos saudáveis ou um bom acompanhamento natural, de preferência, onde vai colocar ali para aquele organismo que está faltando. Então, não é para todo mundo, mas para a grande maioria é possível reduzir a carga de medicamentos. Muito bem, o nosso tema hoje é sobre essa questão, como planejar a saúde e diminuir a carga de medicamentos. Mas sempre quando nós recebemos aqui no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis, nós temos as mais variadas perguntas dentro do tema da naturopatia. Nós temos uma pergunta que foi nos enviada, se não me engano, é do Manuel, corretor, a primeira pergunta. O Túlio vai colocar agora para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Aqui é o Manuel, corretor de imóveis. Parabéns pelo programa. Eu acompanho sempre o programa Amostra Grátis da Saúde. E parabéns para o Ramon de Assis, naturopata. Gostaria de perguntar para o Ramon sobre o resveratrol. Qual que é o benefício que ele nos traz para a nossa saúde? Obrigado, boa noite. Um abraço aí para o Manuel, corretor, está sempre participando do programa. Ramon de Assis vai te responder. Manuel, realmente um abraço para você, uma satisfação receber a sua pergunta. E uma pergunta técnica, né? Nem todo mundo sabe aí que é o resveratrol, né? O resveratrol é uma substância, um bioflavonoide, né? Que está presente ali em alguns alimentos, especialmente na uva, né? Na semente da uva. Muitos cientistas, Manuel, respondendo já a sua pergunta e informando as pessoas, muitos cientistas da área de saúde acreditam que a cura do estaria ali no resveratrol, que é esse bioflavonoide do extrato da semente da uva. Muitos ainda acreditam. O que é indiscutível é que o resveratrol é um potente antioxidante. Então ele ajuda a reverter aí os malefícios dos radicais livres no nosso organismo e também a retardar o envelhecimento. Isso já é conhecido aí do poder do resveratrol em função disso. Eu acredito também que o resveratrol, eu prescrevo constantemente, pelo menos umas 3 vezes por semana, eu prescrevo o resveratrol nas fórmulas dos meus pacientes para tratar diversos problemas. Inclusive, o resveratrol é muito utilizado para combater a aterosclerose, que é as placas de gorduras nas nossas veias e artérias. É um ativo muito importante para a saúde. Então, é antioxidante, ajuda a reverter a aterosclerose e muitos acreditam ser aí a solução para o câncer nas pessoas. Então, eu acredito nesse bioativo, viu, Manuel? Um abraço. Muito bem, nós temos uma segunda pergunta que nos foi enviada pela telespectadora do bairro Jardinópolis. Ela é Larissa Ribeiro. E vamos prestar bem atenção na pergunta da Larissa, que eu acho que pode acrescentar para todos nós. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Minha dúvida é que hoje em dia a gente toma bastante vitaminas, minerais, ômega 3 para repouso. E através da alimentação, somente da alimentação, nós conseguimos obtê-los? Muito obrigada. Pergunta aí da Larissa e o Ramon de Assis vai responder para a gente. Larissa, um abraço, boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta, um abraço para todos aí do Jardinópolis. Bom, então, uma pergunta muito interessante também, porque existe uma frase antiga que falava o seguinte: se nós nos alimentarmos bem, nós não precisaremos suplementar. É uma frase antiga, mas hoje essa frase mudou. A frase é a seguinte: ainda que nos alimentemos bem, precisamos de suplementar. E é o que a Larissa perguntou, né? Se a pessoa comer bem, o que é muito difícil, né? É difícil encontrar uma pessoa, né? A gente tem aí muitos
colegas da área de saúde, muitos pacientes que são muito dedicados. É difícil a gente encontrar um paciente que se alimenta aí 100%, muito difícil. E se alimentando bem, ainda assim, Larissa, existem algumas deficiências, né? Dificilmente alguém ingere a quantidade de gordura suficiente para a nossa saúde, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que suplementar com ômega 3, que é um tipo de gordura, né, que é extremamente saudável para o nosso coração, para o nosso cérebro, né? Ajuda a reduzir aí as gorduras do nosso sangue, ajuda a combater as placas de gordura nas nossas veias também, a exemplo do resveratrol que a gente citou ainda há pouco. Então, quase ninguém ingere, né? E hoje existe um novo conceito de alimentação. É claro que as gorduras ruins continuam péssimas para a nossa saúde, como as gorduras trans, as gorduras hidrogenadas, são péssimas para a nossa saúde, né? Oriundas aí dos óleos refinados, por exemplo, mas as gorduras boas, como é o caso de ômega 3 e de alimentos como o abacate, a berinjela, as castanhas, né? O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, alguns alimentos, algumas carnes com a gordura in natura delas, essas gorduras são muito importantes para a nossa saúde. Então, raramente a gente ingere isso no nosso dia a dia. Outro mineral muito importante da gente destacar é o magnésio, né? Já que o Brasil é pobre desse mineral, os nossos solos não têm quantidades satisfatórias, né? Os países que têm aí magnésio com abundância são os países que têm vulcões. Como o Brasil não tem vulcão ativo, a gente tem uma deficiência de mineral, consequentemente as plantas também têm e nós também não suprimos as nossas necessidades diárias. Então, nós precisamos, Larissa, nos alimentarmos bem e ainda assim fazer algum tipo de suplementação que eu sugiro que seja sempre indicado e acompanhado por um profissional da área de saúde. Muito bem, para você que está acompanhando, para você que ligou a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta primeira terça-feira de 2026. Você pode continuar participando conosco. O programa é ao vivo, eu vou chamar agora o primeiro e breve intervalo. Já já estaremos de volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o médico cirurgião geral, ele que é especialista da questão da cirurgia da hérnia, Everton Dias Júnior. Foi uma entrevista muito que agregou nas informações, principalmente dos casos que são indicados para a cirurgia da hérnia da parede abdominal. Nós tivemos com a psicóloga Nausita Soares. A Nausita Soares é uma psicóloga aqui de Divinópolis, vai estar conosco de volta na próxima terça-feira, dentro desta campanha do Janeiro Branco, que remete sobre a questão da saúde mental, isso na visão da psicologia. A médica Nayara Dourado, médica nutróloga, breve vai estar conosco ao vivo. Nós tivemos uma reprise que foi realizada agora em dezembro, e provavelmente em março vai estar de volta conosco. E uma outra entrevista foi com o médico cirurgião plástico, Sérgio Mourão. Ele falou sobre a questão das novas tendências da cirurgia plástica. São entrevistas que você pode acompanhar aqui no YouTube
profissionais que passaram pela TV Candidez, pelo Amostra Grátis da Saúde. Eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a toda a equipe da Ultra Imagem. A Ultra Imagem vai estar conosco a partir agora de fevereiro, participando aqui do Amostra Grátis da Saúde nesse apoio cultural. Doutor Marcelo Dolabella e a sua esposa, a doutora Camila Mourão, estiveram conosco no final de 2023, agradaram da entrevista e agora a Ultra Imagem volta para Divinópolis, aqui para a TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, neste apoio cultural. Quero mandar aqui um grande abraço para a Fernanda, agradecer pelas palavras, pela forma da nossa abordagem e para toda a equipe da Ultra Imagem aqui de Divinópolis. São 2 endereços, na Coronel João Nutini 126 e também na Getúlio Vargas 808. Antes de voltar, obrigado aí ao Túlio, obrigado aí a toda a equipe. Antes de voltarmos aqui com o Ramon de Assis, nós temos aqui uma dica importante de saúde da Divi Colchões, que está muito bem localizada aqui em Divinópolis, na Paraná 1768. O nosso papo foi com a Cristina Costa. O Túlio, nosso diretor, coloca para a gente. E eu converso agora com Cristina Costa, que fica aqui na linha de frente do atendimento da Divi Colchões. Cristina, boa noite, obrigado por participar do programa. Boa noite, Samuel, muito bem-vindo. Cristina, por que é importante um vendedor estar bem atento naquilo que o cliente quer quando o assunto é colchão? Olha, Samuel, é muito importante porque através das pesquisas que a gente faz com o cliente, das perguntas que a gente faz com ele, fica fácil a gente fazer o direcionamento. Aqui na loja a gente tem vários modelos de colchão. Então, para não ter que ficar mostrando todos, a gente vai selecionando à medida que a gente vai fazendo as perguntas e a gente faz o direcionamento mais assertivo. Tem diferença de colchão duro para colchão firme? Sim, é uma pergunta bem recorrente aqui na loja e existe essa diferença sim. Colchão duro normalmente são considerados colchões ortopédicos. Eles têm EPS, que é o isopor, ou então AG, aquela espuma flocada. Ou ainda tem aquela caixa de madeira. São colchões que estabilizam bem a coluna e eles não apresentam nenhum conforto. Enquanto os colchões firmes são colchões que, apesar do suporte de peso, eles têm uma característica de abraçar mais, são mais confortáveis. Para a gente finalizar essa nossa dica de um bom sono, é possível encontrar o colchão perfeito para qualquer perfil de cliente? Sim, desde que você tenha paciência para escutar o vendedor. Afinal, ele está ali preparado para te ajudar. E você vai dando as características do que você gosta, como você gosta de dormir, até a posição que você gosta de dormir. Você conseguiu definir isso, fica fácil do vendedor te ajudar a escolher o colchão perfeito. Muito obrigado, parabéns aí pelos 10 anos. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, venham conhecer a loja. Um abraço aí para o Wanderson Rocha, para a Cristina e para toda a equipe, hein? Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Hoje, com muito prazer, estou recebendo o naturopata Ramon de Assis. O programa desta terça-feira, dia 6 de janeiro, é ao vivo e você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu sempre ressalto que os profissionais que aqui passam sempre acrescentam algo de positivo. Quem está acostumado a ouvir o Ramon sempre fica assim na expectativa. Ramon, a gente recebeu agora há pouco uma mensagem da Ana, ela é aqui do bairro Niterói, e ela diz o seguinte, tem 50 anos, não toma nenhum tipo de medicamento, ela quer saber se pode chegar aos 80 anos também da mesma forma. Excelente pergunta, Ana. Um abraço para você, um abraço para todos aí do Niterói. Então, a proposta da naturopatia é exatamente essa, né? É claro que uma pessoa, né, aos 50 como você, que não usa nenhum medicamento, que não precisa usar nenhum medicamento, já é um ganho, né? A genética já colabora muito. Mas para que isso perdure, né, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos, é importante que você saiba exatamente o que você precisa fazer para manter a sua saúde. Porque os alimentos, né, bem escolhidos vão manter a sua saúde, mas os alimentos que não são bem escolhidos podem prejudicar a sua saúde. A suplementação, como a gente falou ali nas perguntas anteriores, pode ser fundamental, né? A pessoa utilizar ali de alguns suplementos, não confundir suplementos com medicamentos, né?
Os suplementos são de livre aquisição, qualquer pessoa pode adquirir e utilizar, enquanto os medicamentos têm que ser aí direcionados pelos profissionais da área de saúde. Mas os suplementos são exatamente o complemento da nossa alimentação. Então, bem orientado, não tenho dúvida, Ana, que você pode chegar sim aos 80, aos 90 anos, sem utilizar medicamentos, claro, fazendo uma boa prática de atividade física, também orientada, e fazendo a boa alimentação e suplementando direitinho. A Carla Souza não identificou aqui a questão do bairro, ela pede informações a respeito onde encontrar de maneira clara, natural, a questão de fonte de ferro. Muitas pessoas, às vezes, têm que repor a questão do ferro, né? Isso pode ser evitado fazendo uso de alguns alimentos, Ramon? Que dica você pode dar com relação a essa questão? Com certeza, né? É a telespectadora Ana. Não deixou aqui o nome, não deixou aqui o sobrenome. Aqui. De toda forma, a gente agradece aí o contato, né? Então, pergunta muito importante. Primeiro entender... Carla, Carla. Ah, sim, Carla. Um abraço. Então, primeiro entender que fontes de ferro nós temos diversos alimentos, vários alimentos. Eu destacaria ali como melhor deles o fígado de boi. Né? O bife de fígado de boi, ele tem muitos nutrientes importantes, dentre eles o ferro, que pode ser aí suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Né? Para além disso, nós temos outras fontes ali, né? O próprio fígado de galinha, moela de galinha, que também são fontes genuínas aí de vários nutrientes. Nós temos ali fontes de vegetais também, né? É claro que as fontes de vegetais são assim, não são tanto quanto as fontes animais. Mas nós temos o Ora pro nobis, né? A Pereskia aculeata, que é uma boa fonte de ferro, as verduras de cor verde escura, como a couve, como a taioba, são também fontes muito interessantes. Mas sempre tentando associar, porque o ferro contido nos vegetais, ele não é biodisponível. O que significa isso? Quando a gente se alimenta dele, ele não fica, boa parte dele vai embora do nosso corpo. Então, se a gente tiver ali, por exemplo, a vitamina C junto desse alimento, como a própria laranja ou limão, nós vamos aproveitar melhor o ferro das fontes vegetais. Agora, a fonte animal, como o fígado que eu citei, é totalmente biodisponível, a gente não precisa de agregar nada. Você pode repetir aí? Você falou fígado, né? Fígado de boi, fígado de galinha, né? Também é muito importante. A própria moela de galinha também é outra fonte de origem animal, né? Na verdade, toda a carne bovina, né? Independentemente se é o fígado, já nos fornece ferro em quantidade bem satisfatória. Mas destacando o fígado de boi é incrível a quantidade. Nós temos aí dos vegetais, o feijão tem uma quantidade mais modesta de ferro, mas tem também, e os vegetais folhosos de cor verde escura, como Ora pro nobis, couve, taioba, são exemplos aí de fontes de ferro também. O Ramon, couve a gente encontra com bastante facilidade. O Ora pro nobis é um pouco mais difícil, né, também aqui, né? Já é mais difícil, né? Mas também é uma fonte boa e riquíssima também. Muito rica, né? Na verdade, ela é considerada uma punk, né? Punk é planta alimentícia não convencional, mas é uma planta muito rica. Ela é chamada, inclusive, de carne de pobre, exatamente porque ela é fonte genuína ali de ferro, entre outros nutrientes. Bom, e dentro desse tema da questão de como planejar a sua saúde, diminuir a carga de medicamentos, tem a questão do colesterol. É a pergunta aqui da Cleusa, do bairro Interlagos. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta para o Dr. Ramon, o que fazer para ajudar a baixar o colesterol e reduzir a gordura no fígado? Sou Cleusa, do bairro Interlagos. Cleusa, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta. Essa pergunta até me faz voltar na pergunta anterior em relação ao seguinte: muitas pessoas têm deficiência de alguns nutrientes, como o ferro que a gente citou na pergunta anterior, e às vezes o profissional fica só suplementando essa pessoa, suplementando. Quando a pessoa tem a dificuldade de absorver esse nutriente, seja ele qual for, a naturopatia, por exemplo, dispõe de ferramentas para fazer com que aquele organismo volte a absorver adequadamente aquele nutriente. Então, não é só ficar repondo aquilo que falta, é ver por que o corpo não está retendo aquele nutriente. Isso também é muito importante. Sobre essa última pergunta, né, entender que o colesterol também hoje, né, ele é um biomarcador, né, de algumas alterações, sobretudo alterações hormonais. Então, antigamente,
quando a pessoa fazia um exame e se dava conta que estava com colesterol alto, imediatamente o profissional já queria baixar aquele colesterol. Mas não é esse o caminho que é adotado hoje em dia mais. Quando o colesterol está alto, ele indica que tem alguma desordem no organismo. Então a gente precisa de investigar qual é essa desordem. Claro, se ele estiver muito alto, a gente vai fazer um controle, mas o principal objetivo não é baixar o colesterol de qualquer forma, é identificar por que ele subiu. E uma das razões da subida de colesterol são alterações hormonais. Por exemplo, se você pegar 10 mulheres no climatério ou menopausa, eu garanto que 8 ou 9 delas já estará com colesterol alterado. Por quê? Por causa da desordem hormonal. O colesterol é um pré-hormônio que ajuda o corpo a produzir os demais hormônios. Então, ele vai alterar com alterações hormonais, como eu citei, do climatério e da menopausa. Quando uma pessoa tem alguma alteração tireoidiana, né, dessa glândula tireoide, ela também vai ter alteração de colesterol. Quando a pessoa tem a própria diabetes, ela pode ter alterações ali de colesterol. Então, primeiro saber a causa da subida daquele colesterol, para depois fazer um bom controle. Muito bem. Nós estamos em janeiro e janeiro remete à questão da campanha do Janeiro Branco, que fala sobre a questão da saúde mental. Nós vamos ouvir aqui psicólogos e até um médico psiquiatra, mas é muito importante ouvir também a questão da visão da naturopatia sobre esse tema da questão da saúde mental. É também um tema de muita queixa por parte de pacientes, Ramon? E como é que você lida e como é que você orienta na questão principalmente dos medicamentos? Então, realmente é uma queixa muito frequente, né? Eu poderia dizer que todos os dias a gente tem queixa de ordem neurológica, de ordem psiquiátrica, né? Por assim dizer. Muitas pessoas se queixam, pelo menos de um sono que não está de qualidade, né? Ou mesmo de uma insônia, que é dessa ordem também. Problemas de depressão, de tristeza, de angústia, problemas de ansiedade são muito comuns, né? Infelizmente é muito comum. E a naturopatia tem também propostas maravilhosas. Quando são casos mais complexos, né? De um risco maior, a gente sempre faz ali um acompanhamento juntamente com o psiquiatra, né? Que faz ali o acompanhamento da pessoa. Digamos que ela tem um problema já pré-existente. Mas muitos desses casos a naturopatia consegue trabalhar isoladamente, né? E muitas vezes com a orientação, né, da própria atividade física, que ajuda muito em muitos problemas aí de ordem neurológica ou psiquiátrica. É sempre uma atividade física, né, bem dirigida, bem acompanhada, favorece essa questão e tem muitos estudos mostrando isso. Como que, por exemplo, a musculação ajuda a diminuir casos de depressão, como a musculação e também as atividades cardio, né, caminhada, corrida, ajuda a diminuir a ansiedade. Então a atividade física ajuda muito, a naturopatia sempre orienta que o paciente procure ali uma orientação dessa parte de atividade física, mas também muitos dos suplementos e plantas medicinais. Nós temos plantas maravilhosas que têm efeito antidepressivo, plantas que têm efeito ansiolítico, ou seja, reduzem as ansiedades, plantas que regulam o sono. Então nós temos muitas ferramentas diante de queixas que são muito frequentes aí no nosso consultório. Bacana. Ramon, no dia 25 de dezembro, no Natal, eu estive com meu filho na casa dele e falei para ele, que dia que você vai entrevistar? Ele me falou, que dia que você vai entrevistar o Ramon? Logo agora em janeiro. Então quero fazer uma pergunta para ele. Eu estive lá na casa dele, gravei com ele uma pergunta. Olha só qual foi a pergunta dele, que é professor e que visa a questão do foco. E para esse primeiro programa de 2026, com o naturopata Ramon de Assis, estou aqui na casa do meu filho Samuel Júnior. Nós estamos fazendo essa gravação nesse 25 de dezembro, Natal. E o Samuel Júnior, que é professor de Química, hoje também no Colégio Tiradentes aqui em Divinópolis, tem uma pergunta para fazer aí para o naturopata Ramon de Assis. Diga lá, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Minha pergunta para o Ramon de Assis é o que ele indica de alimentação, de chá e de fitoterápico para a pessoa que quer ter um foco maior nos estudos, ter um foco maior aí nas atividades diárias, para dar um ânimo e também um foco, né, alguma coisa que auxilie nesse sentido. O Ramon de Assis no estúdio vai responder para o Samuel e para quem está nos acompanhando agora também.
Como é que você responde, Ramon? Primeiramente, Samuel, um grande abraço, viu? Um prazer revê-lo por aqui. Espero que possamos nos ver em breve. Bom, pergunta muito importante, né? Você citou aí dos fitoterápicos e também de alguns suplementos. Fitoterápicos eu destacaria aí, tem uma planta, né? A Bacopa monieri. É uma planta incrível para foco, né? Inclusive eu utilizo muito nos protocolos de tratamento aí de transtornos de déficit de atenção, por exemplo. A Bacopa monieri é excelente para isso. Claro que a gente vai calcular de acordo com cada paciente, idade, peso, a dosagem certa para cada um. Mas é uma planta que eu utilizo muito. Outra planta que eu gosto muito para essa finalidade, né? É o chamado de ginseng indiano, né? Nós temos alguns ginsengs, tem o ginseng brasileiro, que é a Fafia paniculata, nós temos o ginseng coreano, que é o ginseng panax, tem o ginseng indiano, que é a ashwagandha, é uma planta também incrível para ajudar no trabalho aí de melhora do foco, da concentração da pessoa. Também gosto de plantas que têm um efeito também ansiolítico e adaptógeno, como o próprio maracujá, que eu utilizo muito, né? A própria camomila, é outra planta que é incrível para ajudar nessa condição. E tem uma substância extraída de uma planta que eu também gosto muito, que é a Camellia sinensis, que é a substância L-teanina. A L-teanina é incrível para relaxar e também para melhorar o foco. Legal, eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Eu tenho aqui muitas perguntas que estamos recebendo aqui pelo WhatsApp da TV Candidez. A gente vai procurar fazer todas essas perguntas e você pode continuar participando conosco. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Em dezembro, eu exibi aqui uma gravação com o David Gomes, da empresa Que Rede, proteção de telas e rede. Muita gente pediu para repetir essa dica de tela de proteção. Nós gravamos com o David Gomes, da Que Rede de Proteção, e o Túlio coloca agora para a gente. Eu vou conversar agora com o David Gomes, ele que é da empresa Que Rede. David, prazer falar com você. Fala pra gente o que o cliente deve estar atento na hora da instalação de rede e tela. Boa noite, repito, prazer falar com você. Boa noite, Samuel. Como é que tá as coisas? Aqui hoje o importante nosso hoje de rede de proteção é a qualidade do nosso produto, né? Sempre caçamos jeito de trabalhar com produto com ISO, produto de alta qualidade, porque a rede hoje para nós não é simplesmente só segurança para a criança, para ser um bicho também de estimação, que é seu pet, né? A rede hoje que a gente trabalha com 300 km², com uma pressão de 0,5 tonelada, isso é confirmado com teste, a gente trabalha com todos os selos do Inmetro, tudo que precisa para ter certificado, né? Então, sim, somos especializados em rede de proteção, com a melhor qualidade hoje do mercado, que rede de proteção. Como é que funciona a questão do orçamento para quem precisa fazer esse orçamento? Vocês vão lá e fazem esse orçamento? Ô Samuel, a gente gosta muito de fazer orçamento presencial, porque é uma segurança para o cliente, né? Que hoje o mundo está muito moderno, a gente gosta de estar vendo o que vai ser feito o trabalho, passar para o cliente o que vai ser feito, explicar detalhes do nosso trabalho. E hoje a gente temos o telefone, né, que a gente atende através do WhatsApp ou através do nosso Instagram, Que Rede Oficial. E tem o meu número do WhatsApp, é 37 99155 6183. São quantos anos já de experiência? 18 anos trabalhando e aprendendo direto, né? Que cada dia
a instalação é um aprendizado novo, mas sempre trabalhando com qualidade. Isso que é o nosso privilégio hoje da nossa empresa, qualidade e proteção para você e para o seu pet de estimação. Muito obrigado, sucesso para você e para toda a equipe da Que Rede. Obrigado, Samuel, uma boa noite, muito obrigado, hein? Tamo junto. Um abraço para o David Gomes. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com a médica radiologista, uma das mais experientes de nossa cidade, Adriana Franco do Amaral. Foi uma entrevista pontual, onde ela ressaltou sobre a questão do Outubro Rosa. Nós tivemos com a médica oncologista Aline Lauda. Doutora Aline Lauda faz parte da equipe da Dom Oncologia e que falou sobre a questão da prevenção e sobre formas de tratamento. O oftalmologista Álvaro Vaz esteve conosco e destacou sobre a questão da saúde dos olhos. A Daniela Rocha, a doutora Daniela Rocha, inclusive tem o seu doutorado e que faz cursos também nos Estados Unidos, destacou sobre a importância da harmonização orofacial. E uma entrevista que também sempre você pode acompanhar é com o naturopata Ramon de Assis. E aí de camisa amarela, esteve numa das entrevistas em 2025. Estou de volta ao vivo com ele aqui no estúdio da TV Candidez. Ô Ramon, você deu uma passada aqui, você viu, são muitas as perguntas. É verdade. E não param de chegar aqui perguntas, hein? Vamos tentar fazer aqui todas, vamos tentar ajudar aqui as pessoas? Vamos. Olá Samuel, boa noite, sou Sandra, moro no bairro Vila das Roseiras, estou com deficiência de vitamina B12 no organismo, gostaria de saber qual ou quais alimentos nos ajudam nessa reposição. Obrigado, Sandra. Sandra, um abraço, né? Boa noite, obrigado pela participação e pergunta. Então, é importante, né? Muitas pessoas nesse momento têm deficiência de vitamina B12 e não sabem. Então é importante a gente investigar isso e saber se é uma deficiência muito acentuada, porque a gente precisa corrigir essa deficiência e muitas vezes esse problema está no intestino. Precisamos fazer, às vezes, uma modulação intestinal, uma desparasitação, uma desinflamação, e aí tudo volta a funcionar melhor e você não vai precisar de preocupar tanto com esse problema. Mas alimentos que são boas fontes, né? A gente citou no início do programa o fígado de boi, né? O fígado de boi é o alimento mais rico aí em vitamina B12 e você vai poder obter aí quantidades bem interessantes da B12. É claro que o profissional da área de saúde que vai te acompanhar vai poder, através dos exames, observar, né, se vai ser suficiente esse tipo de alimento ou não. Às vezes a gente vai ter que fazer um suplemento extra, né, que muitas vezes a gente faz aí através de uma forma orgânica da vitamina B12, que é a metilcobalamina. Quando necessário, a gente faz esse tipo de suplementação. Mas uma boa fonte, como você me perguntou, seria o fígado de boi. Ramon, a Elisângela, do bairro Novo Paraíso, aqui em Divinópolis, ela fez primeiro um comentário e depois fez uma pergunta. No último programa com o Ramon, foi no último programa de 2025, ele falou sobre o prejuízo que o glúten provoca no corpo, aumentando o processo inflamatório. Desde então, resolvi parar de consumir alimentos que têm esse item. Eu sofro muito com a fibromialgia. Se for possível, ele falar um pouco o que posso fazer para o alívio das dores, já que depois de inúmeras tentativas de troca de medicação, não consigo me livrar das mesmas. Obrigado, Deus abençoe e parabéns pelo programa. Obrigado aí você, Elisângela, pelo bom texto aqui. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te responder e te ajudar aí. Elisângela, obrigado mesmo, viu? Boa noite, um abraço. Então, na verdade, né, existem muitas controvérsias ainda nesse meio, mas o que é fato é que a pessoa que consome o glúten, né, tem profissionais que dizem, mas você não tem intolerância ao glúten. Claro, quando existe uma intolerância ao glúten, aí o problema do glúten se torna maior, mas é indubitável que o glúten, né, essa proteína, ela não é de fácil digestão aí do nosso organismo e ela acaba favorecendo o processo inflamatório. Então, o nosso corpo se inflama muito mais, propiciando diversos problemas e condições, como no caso a fibromialgia, de aumentar, né? Então, processos inflamatórios podem ser piorados com glúten mesmo. Então, eu prefiro orientar os meus pacientes que evitem o glúten para evitar todo tipo de processo inflamatório. Mas às vezes não é suficiente, né? Apenas tirar o glúten. Outros fatores também podem ser melhorados ali da parte de fibromialgia, para além da exclusão do glúten, né? A gente sugere, inclusive, que você comece a utilizar aí de algumas plantas, né, Elisângela,
Por exemplo, o açafrão, né? O açafrão da terra, ou o açafrão brasileiro, é uma planta maravilhosa para a gente usar na nossa culinária dia após dia e que pode melhorar muito a condição da fibromialgia. Para além disso, aí precisa realmente de um acompanhamento individualizado, onde a gente vai prescrever plantas e suplementos específicos para o seu problema. Muito bem. O Chico Cabral é um telespectador aqui da TV Candidez do programa. Ele está fazendo aqui meio que uma pergunta, mas está pedindo para você avaliar se ele está correto. Ele diz que toma suco de inhame com laranja, 11 horas, suco com rúcula, sal, hortelã. O almoço dele é leve. Ele faz aí um lanche de peito de frango à tarde com cebola de cabeça, muitos outros, maca peruana, usa açafrão e outros. Ele diz que faz musculação há 23 anos, caminha bastante, tem 70 anos. Ele pergunta se tudo isso que ele respondeu está bom. Legal. Ô, Chico, um abraço, viu? Já deu para ver que você é natureba, né? Você é do nosso time, né? É claro que tudo isso que você citou aí tem o seu valor, né? São plantas, são alimentos muito importantes, né, para a nossa saúde. Resta avaliar direitinho, né? O fato de você realizar aí a musculação há tanto tempo é de suma importância, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, né? Eu só destaco aí a questão da maca peruana, né? A gente já até falou sobre isso aqui no programa. Eu, como especialista em plantas, e nós sabemos que as chamadas plantas adaptógenas, hoje, né, ainda bem, né, as plantas tiveram um boom aí, né? Elas se tornaram ficaram em destaque aí no meio científico, no meio da medicina, e muitos profissionais têm se encantado com as plantas. Mas na hora de recomendar, até mesmo nas suas redes sociais, não levam em conta esse poder chamado poder adaptógeno de algumas plantas, como é o caso da maca peruana. Então, a maca peruana é uma planta que muitas vezes, inicialmente, ela pode ser prescrita em quantidades ali proporcional ao peso da pessoa, à idade, mas com o tempo, né, às vezes 30, 40, 60 dias, nós temos que diminuir a dosagem da maca peruana, porque senão ela pode, com o tempo, não só a maca, isso vale para a maca peruana, para tríbulos terrestres, para feno grego, para marapuama, catuaba, ginséns, todas são plantas adaptógenas, que podem causar a chamada fadiga de adrenal se a dose for muito alta por muito tempo. Então, tem que rever aí, viu, Chico? Mas demais dá para ver que você seleciona bem seus alimentos. É claro que não dá para fazer uma avaliação minuciosa por aqui, mas nós teremos um enorme prazer, se você nos procurar, de avaliar direitinho o que você precisa para melhorar a sua saúde. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao doutor Ramon. Gostaria que ele comentasse sobre a questão um pouco sobre a vitamina D, que hoje em dia é muito especulada pelos médicos. Quais são os alimentos que mais podemos encontrar a vitamina? Parabéns pelo programa, obrigado a todos os convidados que são simplesmente excepcionais. Anderson, do bairro Bom Pastor. Obrigado, Anderson. Anderson, um abraço, viu? Obrigado aí pelo carinho. Então, na verdade, né, essa vitamina, né, que na verdade ela foi chamada de vitamina, mas ela se trata de um pré-hormônio, que é importante em vários lugares do nosso corpo, por assim dizer. Então, nos alimentos, nós temos, né, alguns alimentos, nos ovos, né, alguns alimentos de origem animal, nós temos ali uma quantidade de vitamina D, mas essa quantidade é irrisória, ela não é suficiente para suprir as nossas necessidades diárias. Então, o que eu recomendo? Recomendo o bom e velho banho de sol. Os nossos antepassados, né, tinham os seus trabalhos, em sua maioria, expostos ao sol, né, tanto na agricultura, na caça, na pesca. Então, os nossos antepassados tomavam muito mais sol. E com isso, essa vitamina, ou esse hormônio, né, o colicalciferol, era melhor sintetizado na nossa parte subcutânea, né, da pele. E, então, mas hoje, os nossos trabalhos, né, eu mesmo posso dizer que o meu trabalho é 100% ao abrigo do sol. Então, a gente não toma sol devidamente. Claro que no final de semana, né, quando eu tenho acesso aí à zona rural, a gente se expõe mais ao sol, mas nem sempre em doses suficientes. E muitas vezes a gente precisa fazer a suplementação mesmo da vitamina D, né? A vitamina D3, quando a gente vai suplementar. Claro que a gente tem que monitorar aí a dosagem que a gente tem ela no sangue, mas precisamos muitas vezes, na maioria das vezes, suplementar a vitamina D.
Muito bem. Ô, Ramon, estão chegando aqui mais perguntas. Eu vou fazer agora a pergunta da Antônia. Olá, sim. Samuel. Olá, também o Ramon. Eu queria saber o que é bom, o que poderia melhorar a safena inflamada. Gostaria também de saber uma orientação para a circulação. A atividade física também pode funcionar? Antônia, quem está mandando aqui a sua pergunta. Sim, Antônia, um abraço, boa noite, obrigado pela pergunta. Pergunta importante, né? Eu não vou ficar específico só na safena, mas vou falar de todas as veias e artérias, né? Que na verdade o nosso sistema vascular é um sistema que precisa estar em dia ali para que todo o fluxo sanguíneo chegue devidamente aos nossos membros e irrigue ali, né, de tantos nutrientes, tantas coisas importantes. Bom, primeiro entender que uma alimentação que não é bem balanceada, especialmente alimentos ricos em açúcares, né, ou carboidratos refinados, eles pioram significativamente a saúde das nossas veias, artérias e vasos sanguíneos. Então nós temos que tentar diminuir a carga de alimentos processados, açúcares, especialmente para a nossa saúde vascular. Então esse é o primeiro ponto. Sem uma boa alimentação a gente não melhora a saúde vascular. Para além disso, né, a atividade física, você citou aí, e é verdade, a atividade física, né, uma caminhada que seja, uma corrida, uma musculação, todos vão melhorar muito a nossa saúde vascular, que também faz parte aí do kit, vamos dizer assim, para melhorar a nossa saúde de veias, artérias e vasos. Também tem algumas plantas maravilhosas, né? Tem a Amamelis virginica, que é uma planta que eu prescrevo muito frequentemente. Tem também a castanha da Índia, né? A Aesculus hippocastano, seu nome científico. Tem também o alho, né? O nosso conhecido alho, que não pode ser aquele que a gente prepara os nossos alimentos, né? Como tempero. Mas ele in natura, ou Allium sativum, é uma planta também incrível para fortalecimento e melhora da elasticidade das nossas veias, artérias e vasos. Então, cuidar da saúde vascular é muito importante, mas primeiro passo, a alimentação. O Ramon, a Sandra aqui do bairro Vila das Roseiras, eu não sei se eu já fiz a pergunta da falta de vitamina B12. Já fiz essa pergunta para você? Fez sim, é verdade. Tá, ela mandou novamente aqui, mas a pergunta já foi respondida. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Maurício Brasil, tá dizendo aqui que o programa tá ótimo, tá dando aqui parabéns pelo programa. O Higino Lúcio aqui do centro, gostaria de saber, doutor Ramon, se tem alguma planta ou verdura que é bom e que lhe ajuda a questão a para desinchar a próstata. Essa questão do aumento da próstata é uma questão muito complicada, né? Muito. Qual que é o nome do... Acabou que ele chegou aqui no finalzinho, não sei se você consegue ler, pediu para não identificar, né? Tá então, bom. Tá tranquilo aqui. O mais importante, vamos tentar responder ele, né, Com Ramon? certeza. Um abraço de toda forma, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, primeiro que a chamada hiperplasia benigna da próstata, né, não confundir com o câncer de próstata, que é outro problema. A maioria de nós homens, se tivermos uma vida desregrada, né, com maus hábitos, nós poderemos desenvolver a hiperplasia. Então, primeiro ponto é desinflamar o nosso organismo. Somente um organismo inflamado é que vai desenvolver a hiperplasia benigna da próstata. Então, desinflamar. E de que forma? Melhorando a qualidade dos alimentos. O que eu disse na resposta anterior vale para essa também. Comer comida de verdade, né? A gente falou isso também no programa do ano passado, o quanto as pessoas têm se alimentado mal, né? As pessoas às vezes não fazem ideia do que são processados, né? E, em geral, os lanches ou os cafés que a gente toma são sempre 100% de processados. Não tem alimento ali na maioria das vezes. Dificilmente uma pessoa tem. Tem alimento quando a pessoa come um ovo ou come um abacate, por exemplo, aí é um alimento. Mas quando são aí processados, você está prejudicando a parte inflamatória do seu corpo. E isso pode culminar aí em diversos problemas, entre eles a hiperplasia benigna da próstata. Então, diminuir a carga de alimentos pró-inflamatórios. Quando eu digo pró-inflamatórios, não é o alimento em si que inflama diretamente, mas o processo dele no nosso organismo pode fazer com que ele inflame mais. Por exemplo, produziu glicose em excesso, a glicose pode inflamar nosso corpo. Então, primeiro passo, melhorar a alimentação. Mas sim, tem plantas maravilhosas para ajudar a desinflamar e desinchar a nossa próstata. E eu vou citar uma que tanto beneficia os homens na hiperplasia benigna da próstata, como as mulheres na síndrome do ovário policístico, tá? Que é o urucum, né? Ou o nome científico, Bixa orellana.
essa planta maravilhosa, se a gente colocar ali nos nossos pratos todos os dias, ajuda muito no aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Ramon, estou achando que eu vou fazer para você aqui agora a última pergunta antes de pedir o seu encerramento. É do Kelder aqui da Divinópolis. Ele diz que tem artrite reumatoide, está sofrendo muito com as dores nas articulações. Ele pergunta o que ele pode comer para que isso não piore. Obrigado, Kelder, pela sua pergunta. Kelder, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta. Então, a artrite reumatoide se trata de uma doença autoimune. A gente já falou em um programa anterior aqui sobre doenças autoimunes. Então, assim, é uma força-tarefa para a gente tratar disso, né? Precisa, sim, mudar os hábitos, excluir alimentos pró-inflamatórios, né, o próprio glúten que a gente citou ainda há pouco, entre outros, o excesso de açúcar ou de carboidratos refinados, isso precisa mudar radicalmente, mas nós temos diversos protocolos que podem beneficiar. A gente vai tratar aí a chamada permeabilidade intestinal, fazendo uma modulação intestinal, desde desparasitação, mas também detox do intestino. Então precisa ser um tratamento acompanhado, no caso da artrite reumatoide, mas nós temos aí diversas ferramentas que podem ajudá-lo. Ramon, como é que você resume no fechamento desse programa de hoje, esse nosso tema de hoje, como planejar a saúde e, ao mesmo tempo, diminuir a carga de medicamentos, para a gente fazer o fechamento, que é o primeiro programa do ano e é o primeiro com você também aqui no Almoça Grátis da Saúde. Então, Samuel, primeiro destacar, né? Se você usa uma quantidade de medicamentos, a gente sabe que os medicamentos têm os seus efeitos colaterais, são perigosos até, né? Muitos deles são perigosos. Então, quando possível, vamos tentar, vamos buscar diminuir a carga disso. E a naturopatia pode te ajudar. E mesmo você que não utiliza de medicamentos químicos, mas quer sempre ter mais saúde, uma melhor saúde, a naturopatia tem aí as orientações, o acompanhamento devido. E claro, né, para quem já nos acompanha aqui, o convite fica aberto para nos acompanhar nas nossas redes sociais, que lá pelo menos 3 vezes por semana a gente dá dicas de saúde natural, como as que a gente faz aqui, né, dá aqui no programa, pelo menos 3 vezes por semana. Então, como naturopata Ramon de Assis, nas nossas redes sociais, tanto faz no Instagram, fanpage do Facebook ou no canal do YouTube, que também tem ali as entrevistas maiores, como as que a gente dá aqui, sempre instruindo as pessoas como ter melhor saúde. O Túlio colocou agora há pouco, se ele puder colocar de novo, @naturopata Ramon de Assis, 991370003. É o famoso grupo do WhatsApp, né? Aqui da Divinópolis. Esse no telefone... portal Corpo e Mente, na 7 de setembro, 1387. Esse telefone é um sucesso. Esse telefone, além de ser o contato de agendamentos para consultas nosso, também é para inserção aí no grupo Viva Melhor, que é o grupo de dicas de saúde natural. Ramon, quero te agradecer aqui pela sua presença. Você sempre nos ajuda aqui a fazer o programa. E nesse primeiro programa de hoje, o tema foi muito bem escolhido. E eu tenho certeza que breve a gente vai anunciar aqui o tema para a entrevista do dia da primeira terça-feira de fevereiro. Se não me engano, vai dar no dia 2 de fevereiro, hein? Opa, sim. Obrigado, Ramon, mais uma vez pela também, sua presença. Samuel. Até fevereiro, se Deus quiser, trazendo muita informação de qualidade para as pessoas e de uma maneira fácil, acessível, né? Obrigado, viu? Obrigado também. Bom 2026 para você, para toda a equipe e para a Rosângela também. Para você também. A gente volta na próxima semana dentro da questão do Janeiro Branco da Saúde Mental. Esta entrevista com o naturopata Ramon de Assis, breve vai estar no YouTube. E a reprise, você já sabe que é no próximo sábado, a partir de 1 da tarde. Para você que nos acompanhou durante todo o ano de 2025, fique conosco. Muita informação em 2026. Boa noite, Ramon. Boa noite para você que nos acompanhou, hein? Até a próxima, se Deus quiser. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.